vai começar com o testemunho. Quero chamar aqui Lorena para dar o testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te use poderosamente. Em nome de Jesus. Paz, galera, boa noite. Estou um pouco nervosa em falar em público, então desculpa qualquer coisa, tá? Estou aqui com minha cola. Mas eu queria falar um pouco do meu testemunho, da minha história com Deus. Meu nome é Lorena, né? Eu tenho 22 anos e eu sou de Maceió, Alagoas. E desde muito nova, desde muito criança, Deus sempre colocou um sonho no meu coração. E eu sentia que foi Deus que tinha colocado, porque era um sonho que eu tentava esquecer e aquilo vivificava no meu coração. Eu sempre sonhei que eu seria médica. Só que isso, para minha realidade, era muito distante, era muito difícil para mim, porque eu não me achava capaz. E eu não vim de um lar cristão evangélico, embora minha mãe sempre me deu muita abertura para falar sobre Deus. Eu não entendia de fato quem Jesus era ainda. Eu passei a minha adolescência no mundo mesmo, com a vida em festas, enfim, né? Aquela vida de qualquer adolescente que vive sem a presença de Jesus. Até que, quando eu tinha uns 18 anos, na Bola de Neve lá em Maceió, eu fui convidada para fazer umas visitas, né, à Bola de Neve. E durante os louvores, assim, os momentos de adoração, do jeito que a gente está aqui, eu fui incendiada pela presença de Jesus. E aquilo me tocava por completo, era algo que eu nunca tinha vivido na minha vida, nem em festas, nem em relacionamentos. Realmente eu sentia a presença de Jesus de uma forma que me enchia e me completava. E uma dessas visitas, eu aceitei Jesus. Só que na minha cabeça, né, eu não tinha como haver transformação, né? Eu acreditava que não era possível eu mudar. Então eu voltei com a minha vida, né, normal, e entrei num relacionamento e achava que a minha vida estava em ordem, né, estava tudo certo. Só que eu ainda assim, eu sentia um vazio muito grande no meu coração. E aí veio a pandemia e eu desenvolvi uma insônia, fiquei bem mal, assim, eu não entendi porquê. E uma dessas madrugadas, assim, eu senti como se fosse Deus me chamando, que na verdade, esse vazio que eu sentia era porque eu já havia vivido na presença de Jesus, eu já tinha sentido, desfrutado da presença dele, e agora eu estava me permitindo viver longe. E foi quando eu entendi que eu precisava voltar, eu precisava me firmar de verdade. E eu voltei para a Bola de Neve, né? Iniciei meu processo de conversão, iniciei meu processo de santificação, né? E uma das coisas que Deus me pediu, claramente foi uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus. Eu estava numa célula e eu ouvi claramente Deus falando: eu entregue esse relacionamento. E aquilo muito me custava. E eu decidi terminar. E quando isso aconteceu, foi quando eu ouvi o próprio Deus falando para mim: agora você está disponível para viver aquilo que eu tenho para você. E Deus começou a resgatar em mim todo o meu sonho de fazer medicina, o meu sonho de ser médica. Eu tinha tentado trabalhar com modelo, eu tinha tentado trabalhar com várias coisas e aquilo não me satisfazia realmente, porque eu sentia que Deus tinha um propósito para minha vida na medicina. E aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi desativar o Instagram, porque isso me distraía muito e também, como eu trabalhava com fotos, como modelo, aquilo me distraía e eu precisei desativar meu Instagram. E nessa mesma semana eu ganhei uma bolsa num cursinho aqui em São Paulo e eu vim aqui para São Paulo estudar. E eu lembro que uma das primeiras vezes aqui que eu vim no Flame, eu entrei aqui no Flame e eu comecei a me questionar: Deus, como assim? O que é que eu estou fazendo aqui? Do nada, eu saí de Maceió, vim para cá, deixei tudo para trás, deixei toda a minha vida, meus amigos. O que é que eu estou fazendo aqui? E aí, questão de minutos, assim, uma moça chegou em mim, começou a liberar palavras sobre a minha vida e falou: você está exatamente no lugar certo, exatamente no lugar que Deus te colocou. E Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem para a sua vida. E isso ainda vai virar testemunho. E eu nunca tinha contado a minha história para ninguém. Era a primeira vez que eu estava pisando no Flame. E eu peguei naquela palavra, né, me apeguei aquilo e comecei a estudar. Eu saí de casa às 6 horas da manhã, voltava às 8h30 da noite, só estudando, segunda a sábado. E nos finais de semana eu vinha para o culto, né? E eu me peguei naquilo, passei o ano inteiro estudando. E na minha cabeça eu iria fazer um ano de cursinho e iria passar. E eu acreditando muito na palavra que Deus tinha me dado, né? E eu estudava muito. E no final do ano, eu acho que eu fiz, sei lá, uns 9 vestibulares. Saiu o primeiro, saiu o segundo resultado, saiu o terceiro e não passei nenhum. E tamanha frustração eu senti. Porque eu pensei: Deus, o que é que falta mais? O que é que eu preciso fazer? E
eu lembro Deus me mostrando que, na verdade, Ele tinha me resgatado, né, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele tinha me limpado, mas Ele precisava me ensinar algumas coisas. Uma delas era ser filha. O meu coração, ele estava na medicina, ele não estava em Deus. Ele estava no Deus da promessa e não no Deus da promessa. Então, ainda que eu tivesse realmente me abdicado, deixado tudo para trás, entregue toda a minha vida a Ele, ainda faltava eu ter a minha identidade de filha, de fato. Então, eu me reergui para o meu segundo ano de cursinho e fui fazer meu segundo ano de cursinho, né? E ao final desse segundo ano, começaram novamente a sair os resultados dos vestibulares. E saíram praticamente todos os resultados. E mais uma vez eu não tinha passado. E eu pensei, agora eu preciso dar uma resposta diferente para Deus. Porque da outra vez eu murmurava, do ano passado eu chorava, eu questionava Deus. E agora eu preciso dar uma resposta diferente. Então eu comecei a declarar que Deus ele iria fazer assim na minha vida, porque Deus era meu Pai, porque Ele havia me prometido. E que agora o meu coração não estava nas coisas, não estava na medicina, mas estava no Deus da promessa que eu havia conhecido, que havia me resgatado. E aí, só faltava um vestibular para sair. E no primeiro dia do ano, eu liguei no YouTube, né, para ver o culto da Blood Dev Sede, e a Ju estava ministrando as ofertas. E ela pregou em cima do Efésios 3:20, que fala: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E em seguida, ela continuou e falou: você que está pensando que não vai passar na faculdade, Deus vai te colocar no melhor ainda. E não é coincidência isso, né? Ela só faltou sair da TV e falar comigo. E aí eu me peguei nisso e eu entendi, Deus, o Senhor está falando comigo. E aí pula para o dia 18 de março de 2023, eu estava me arrumando no sábado de manhã, imaginando no sábado de manhã você se arrumar para ir para o cursinho para fazer simulado, logo cedo. E aí eu me arrumando, e antes mesmo de eu sair de casa, eu coloquei o mochila nas costas, eu recebi uma ligação. E era de uma faculdade, falando que eu fui aprovada em medicina. Pela materialização do meu sonho, ali está se concretizando. Eu vi de fato que Deus é fiel, que Deus realmente faz. Mas o que mais passava pela minha cabeça era: Deus, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero ir onde o Senhor vai. Então, a Lorena, provavelmente de um ano atrás, estaria logo querendo realmente entrar na faculdade. De fato, né? Eu queria. Mas, dessa vez, de fato, meu coração estava em Deus. Então, eu estou aqui, na verdade, primeiramente para lembrar você, como meu testemunho, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é fiel, o quanto realmente Ele faz, ainda que você não veja, ainda que as circunstâncias não pareçam. Mas eu provei e vi realmente da bondade do Senhor com a minha vida. Então, o que eu posso dizer para você é que esse processo que eu tive só me mostrou que eu deveria ter confiado mais em Deus, e mais, e mais, e mais. Então, realmente, se você estiver passando por essas circunstâncias assim, persista, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Só que também Ele quer o nosso coração. Não é uma barganha, a gente não vai para Deus querendo que Ele nos dê algo em troca. Então, eu precisei entregar muitas coisas da minha vida para que Ele pudesse limpar o meu coração. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar. Eu realmente acredito que se eu não tivesse deixado para trás muitas coisas que me custavam, eu não estaria nem aqui em São Paulo. Eu nem teria coragem de sair lá de Maceió e vir aqui para São Paulo, porque eu não estava enxergando nada. Na verdade, eu só ouvia a palavra do Senhor, vai. Mas eu não estava enxergando, não tinha nada material na minha frente, físico, para que eu pudesse tocar. E a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, que essa palavra possa, que esse testemunho possa te encorajar e te lembrar o quanto Deus é bom, e quanto Deus é fiel, e quanto vale a pena render tudo, toda a nossa vida a Ele. Deus abençoe. Glória a Deus.